O time do Internacional está definido para enfrentar o América Mineiro nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A partida que pode encerrar a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, mas que pode também encaminhar um objetivo do Internacional que ainda resta nessa competição. Kehler, em entrevista lá em Belo Horizonte, faz uma comparação com Donnarumma, goleiro do Paris Saint-Germain, que é experiente mesmo sendo mais jovem. Cada vez mais fontes confirmam que Vitão está na pré-lista do técnico Tite para a Copa do Mundo. O time sub-20 do Internacional tem uma derrota dura em São Paulo contra a equipe do Palmeiras e Eduardo Cudê está no mercado após ser demitido pelo Celta de Vigo. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça-feira, 1º de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira, fechado? E eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu em BH. Os jogadores do Internacional trabalharam no centro de treinamentos do Atlético Mineiro, porque nesta quarta-feira enfrenta o América no Estádio Independência, lá em Belo Horizonte, partida às 4 horas da tarde, tá? É feriado nessa quarta-feira, logo sendo feriado, o jogo foi um pouco antecipado, vai para as 4 horas da tarde. Bom, para essa partida, o time está definido pelo técnico Mano Menezes e vem sendo uma sequência daquilo que ele vem utilizando. Kehler no gol, Bustos, Moledo, Vitão e René a defesa. Meio campo com Johnny de Pena, 2 volantes, uma linha de 3 meias tendo Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique, na frente o centroavante Alexandre Alemão. Esse é o time do Internacional para encarar a equipe do América Mineiro nessa quarta-feira. Lembrando, se o Inter não vencer o jogo, o Palmeiras é campeão brasileiro. E a disputa pelo título ela se encerra de maneira oficial, o Palmeiras é campeão sem sequer entrar em campo. Mas, se o Internacional conseguir vencer a equipe do América Mineiro, consegue encaminhar a vaga ou o posto de segundo colocado, que é o objetivo da direção, da comissão técnica, do grupo de jogadores do Internacional nesse momento. Pela premiação que tem o segundo lugar, pela representatividade que tem ser o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o Internacional está com esse objetivo bem traçado e vai buscar avançar nisso na partida contra a equipe do América Mineiro. Quem conversou com a imprensa lá em Belo Horizonte foi o Kehler, goleiro do Internacional. E na entrevista, o Kehler foi perguntado sobre a possibilidade do Internacional contratar um goleiro mais experiente no ano de 2023. Se cogita muito isso, principalmente a partir da possibilidade do Daniel deixar o Internacional. Aí viria um goleiro um pouco mais experiente, que poderia talvez fazer uma sombra maior ao Kehler. E o Kehler foi perguntado sobre isso. E a resposta do Kehler é muito interessante. Ele diz que experiência para goleiro é subjetivo. Porque, por exemplo, o Donnarumma tem 23 anos e é muito experiente, porque ele tem minutagem, ele teve sequência quando ele surgiu no Milan, ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain, ele tem experiência na seleção italiana. E a gente viu muito isso no Internacional. O Inter tem jogadores, goleiros, com idade que não são tão experientes, como o Daniel, que tem 27 anos, como o Kehler, que tem 25, mas que não tiveram tanta minutagem assim. É possível até a gente entender que o Kehler é mais experiente do que o Daniel, que é mais velho que o Kehler. Ele trouxe essa reflexão que eu acho bem interessante no que diz respeito a goleiros. De qualquer maneira, o Inter pode perder sim o Daniel na virada do ano e aí vai buscar outro goleiro dependendo da situação. Existe a chance do Inter não contratar um goleiro e só subir. O Emerson Júnior vira reserva, o Antony vira o terceiro goleiro, o João Vitor fica ali como quarto goleiro e jogando também pelo time sub-20 do Internacional é uma das possibilidades. A gente teve mais fontes confirmando nessa terça-feira uma informação que já havia sido trazida por alguns outros jornalistas antes e que cada vez mais é confirmada, apesar de não haver uma oficialização em cima disso e não vai acontecer. É sobre o Vitão estar na pré-lista da Copa do Mundo de 2022. O pessoal da Gaúcha ZH confirmou essa informação também ao longo desta terça-feira. E vai fechando o cerco de que
de fato essa informação ela é verdadeira, outros colegas também já deram, existem pessoas já do ambiente do Vitão, do Internacional, que estão confirmando essa história. É importante dizer que o Inter não vai dizer publicamente isso, porque a CBF pediu para o Inter não dizer isso oficialmente, para os clubes não confirmarem oficialmente, mas o Vitão, ao que tudo indica, está nessa lista de 55 nomes dos jogadores que podem ir para a Copa do Mundo pela seleção brasileira, que obviamente valoriza o jogador e dá moral para ele também no Internacional, tá? A gente teve nessa terça-feira a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Internacional enfrentou o Palmeiras lá em São Paulo, tá? E nessa partida o Internacional perdeu. O Inter perdeu pelo placar de 2-0. E com isso tem uma desvantagem importante para o jogo da volta, que acontece no próximo sábado no CT da Morada dos Quero-Queros, tá? O Inter teve uma mudança, que é a entrada do Matheus Dias no time, Matheus Dias que vinha sendo relacionado pela equipe principal, entrou no time sub-20 como titular. O Enzo acabou saindo da equipe, porque aí o Gustavo fez a função do Enzo como um meia, e o Inter no segundo tempo levou os 2 gols que acabaram culminando na derrota pelo placar de 2-0, tá? Existe o mundo da reversão, e é um time bem interessante que o Internacional tem sub-20 nessa Copa do Brasil, e vai tentar essa epopeia, essa virada na partida do próximo sábado, tá? Por último, quero trazer uma informação que, apesar de não envolver diretamente o Internacional, desperta a atenção e a curiosidade dos torcedores colorados, tá? Eduardo Germán Cudê está no mercado. Ele foi demitido nesta terça-feira do Celta de Vigo, após um início de campeonato espanhol bem ruim, tá? São 12 rodadas já do Campeonato Espanhol e o Celta de Vigo tem 11 pontos, sendo que tem uma sequência de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. E aí o Eduardo Cudê não conseguiu se sustentar no cargo de técnico do Celta de Vigo. Ele que foi para o Celta quando saiu do Internacional, ou seja, na reta final do ano de 2020, tá? Foi ali por setembro, outubro de 2020 que o Eduardo Cudê saiu, um pouco antes, até agosto de 2020, setembro de 2020, não vou lembrar o mês agora exatamente, estava há mais de 2 anos no Celta de Vigo e interrompe agora o seu trabalho por causa de uma sequência ruim de resultados no Celta de Vigo. Obviamente o Eduardo Cudê vai ser cogitado em clubes do futebol brasileiro. E eu diria que se fosse um timezinho um pouco mais acertado, ele seria cogitado no Internacional. Mas não será, porque Mano Menezes já renovou e o Inter, enfim, tem um técnico com um trabalho consistente no Beira-Rio, não tem nenhuma possibilidade de troca. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar as odds aqui de Internacional e América Mineiro. Estão empatadas. O América Mineiro está pagando 2,71, o empate está pagando 3,2 e o Inter está pagando 2,71 também. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!